E aqui estamos com o nosso irmão, como já falamos, né? Nosso irmão Mauro, que trará o estudo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês. Tá no ar? Ah, tá bom. Tá no ar. O negócio tá bacana. Que Jesus nos abençoe nessa casa que é tão querida e que há tempos que retornava por conta, sabe, né, da pandemia e o afastamento que foi necessário. Mas graças a Deus estamos aqui de volta. E o que me deixou muito feliz foi que algumas pessoas se recordaram de mim, né? Isso é bom, né? Ele falou, cadê o violão? Eu falei, não quis trazer o violão hoje, porque vocês já sofreram com a pandemia, aí eu trago o violão, aí tem mais sofrimento, né? Mas numa outra oportunidade, se eu for convidado, eu trarei com certeza. E hoje, eu até, quem me conhece sabe, né? Eu estava sentado nesse banquinho porque mudou tudo, né? Assim, né? A gente sentava aqui, e eu me senti lá na escola pública Vílio Várzea, que é aqui na Rua José Silva, não sei se vocês lembram, quem conhece, né? E a gente ficava sentado num banquinho assim, quando tinha que fazer alguma bagunça, ia para o banquinho para depois fazer uma arguição. E eu estava me sentindo, eu falei, gente, será que vão fazer uma arguição comigo? Eu me voltei lá 60 anos no tempo, mas muito feliz e muito honrado por esse convite, por estar aqui sendo abraçado por vocês, e eu sempre me sinto muito bem aqui. São quase 20 anos que eu frequento, era ali na frente, veio para cá, enfim, muitas mudanças físicas, mas a espiritual continua sempre crescendo, sempre melhorando, essas meninas maravilhosas, e agora temos também um reforço nessa ambientação, então muito feliz mesmo. E o estudo que nos coube hoje, que nos cabe, né, ali nas faculdades morais e intelectuais do homem, do Livro dos Espíritos. Isso está lá no capítulo 7 da segunda parte, não é? Da volta ao espírito à vida corporal. Antes de até entrarmos propriamente no estudo, eu tenho até para os membros, já até esqueci. Até 5 para as 9, então tá bom. De amanhã. Se vocês gostarem, a gente vai ficando, né, gente? Alguém tem que fazer alguma coisa? Não, né? Então, assim, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler a introdução do Livro dos Espíritos. Kardec coloca alguns conceitos para nós entendermos, né, o que vamos ler, e um dos mais importantes é alma e espírito, não é? Ele vai falar muito sobre isso aqui. Alma é o espírito encarnado, então ele vai ser designado aqui como alma, e ele vai explicar o espírito que está encarnado. E quando ele falar em espírito, somos nós na erraticidade, no nosso estado puro, primário, porque nós estamos aqui de passagem, né? Como dizia lá os antigos, a vida é como um ônibus, né? Tirando o motorista, antigamente tinha um trocador, o resto é tudo passageiro, né? Estamos aqui de passagem, uma passagem preciosa que nós devemos aproveitar ao máximo. E estamos aproveitando hoje, não é? Cada dia que estamos aqui, cada dia que estudamos, porque não é só aqui. Eu sempre falo que é bom a gente estudar, chegar em casa, porque quando sai ali no portão, né, parece que tem um negócio, aí os problemas voltam todos, né? Porque a gente deixa os problemas lá fora e vem para cá. Aí quando chega lá, o pessoal leva os problemas de volta. Quando chegar em casa, é bom dar uma lida no Evangelho antes de deitar, para não perder essa energia positiva que a gente fica, né? Porque a gente sai aí na vida do dia a dia e esquece. E isso é muito importante para o nosso espírito imortal, né? Nós estamos encarnados, nós estamos nesse corpo que nos exige muitas coisas, mas nós somos espíritos imortais. A nossa essência é sermos espíritos. E posto isso, vamos aqui às perguntas que nos coube, que é a da 361 a 370. E eu vou ler alguns trechos, não vou cansar muitos irmãos, mas é bom a gente ler alguns trechos para a gente poder contextualizar a lição, tá bom? Então eu vou ler aqui. Como eu tenho problema com óculos bifocal,
eu vou ficar tirando e botando, porque eu não consigo ficar assim, eu fico tonto, eu posso cair em cima do nosso irmão, irmã. Então eu tiro para ler e depois coloco para ver vocês, tá? Mas eu estou vendo todo mundo, tá? E aí, nas faculdades morais e intelectuais do homem, na pergunta 361, Kardec propõe aos espíritos a seguinte questão. Kardec, ele foi talhado para essa missão. Vocês vão ver aqui no decorrer que às vezes ele faz uma pergunta que parece, assim, não que seja sem propósito, mas, por que ele está insistindo numa coisa assim tão... parece que não tem nada a ver com o tema. Aí lá na frente ele faz a ligação. É um estudioso, foi escolhido a dedo para ser o nosso codificador, para trazer-nos esse Pentateuco espírita maravilhoso, não é? Com muito trabalho. Quem viu o filme, sabe, aquele trabalho, vê, né? Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente vê ele debruçado naquele meio, aquela papelada, porque não tinha computador, não tinha, a tecnologia era papel e lápis, não é? E aquele lampiãozinho, e ele ali debruçado, analisando junto com os seus companheiros, para nos trazer essa doutrina de amor que nos esclarece, que nos levantou o véu que estava encoberto desde a vinda de Jesus. É o Consolador prometido, né? Então ele diz o seguinte, ele propõe o seguinte: qual é a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Qual é a origem? O que vocês acham? Na matéria ou no espírito? Não é? E a resposta é clara: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, se Chico Xavier, por exemplo, quando ele encarnou, ele já tinha nele a essência do bem, ele sabia qual era a missão. Então, não importa o corpo que ele veio encarnado, porque aquilo não interferiu, mesmo com todos os problemas físicos que ele teve, aquilo não interferiu em quê? Na sua missão de nos trazer essa maravilhosa, esse complemento da doutrina, né? Ele foi assim o complementador, ele atualizou para os nossos tempos, não é? A doutrina junto com André Luiz, Emmanuel e tantos outros, Dr. Bezerra, nos seus mais de 400 e tantos livros que ele nos deixou, afora as mensagens, afora as cartas para as mães sofredoras, enfim, tanto legado que ele nos trouxe. Por aquilo era o espírito, era o corpo franzino. Se fosse só o corpo, ele não conseguiria fazer tudo que ele fez, não é? Então, a origem das qualidades morais, boas ou mais, está no espírito do homem. O homem pode estar, o homem que eu digo aqui é o ser humano, tá, gente? Porque hoje em dia a gente não pode falar quase nada, né? O homem aqui é o ser humano, não é? Então, o ser humano hoje, ele pode estar, um indivíduo pode estar preso num catre de dor, preso a uma cama, mas a mente dele está pensando no mal. Ele não se conformar, ele está vivendo na raiva. Então não é o corpo que molda, ele ajuda, ele impulsiona, nós vamos ver, ele ajuda, mas ele não é o determinador se você vai ser um homem de bem ou não. Quem determina isso é a sua essência espiritual, é a sua bagagem espiritual, é o que você aprendeu, é o que você quer para o seu futuro. Nosso futuro é determinado, é a felicidade que Deus nos traz através do amor, da caridade, da justiça, do amor e da caridade. Agora, chegar lá, nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio independe do corpo. E nós vamos ver isso, ele influencia, mas ele não interfere, porque você pode estar, como eu falei, num leito de dor reclamando da vida, não é? E o outro pode estar bem de saúde e fazendo a mesma coisa, reclamando da vida. O outro pode estar no leito de dor fazendo caridade, e aquele pode estar com toda a saúde e inteligência fazendo o mal, digamos assim, o mal no sentido dos vícios. Porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. E nós vamos ver isso mais adiante. Então ficou claro aqui que é o espírito,
é que tem as qualidades morais e intelectuais, e não o corpo. Olha, eu sei que vocês, mas todo mundo, ninguém aqui, ou tem gente, de repente, que gosta, né, de filmes assim, de terror. Mas tem um que é muito famoso, que é o do Frankenstein, né? Quem que não conhece? Frankenstein era o quê? Uma montagem de um corpo sem espírito. E ele tinha um movimento, mas ele não tinha a essência da inteligência, da intelectualidade. Não é? Faltava-lhe. E Kardec fala sobre isso. Um corpo sem o espírito, ele pode ter até um magnetismo, ele pode ter uma energia, uma eletricidade, mas ele não vai ter inteligência, sentimento, moralidade. É um robô. É um robô. Não é? O computador, ele faz o que a gente quer. Não é? Nem sempre, né? Quando ele resolve atualizar, não é? Eu já fui um dinossauro de TI, eu sei o que é isso. Então, às vezes está tudo bem, você fez uma manutenção no fim de semana, na segunda-feira, está tudo, parece que não aconteceu nada, ele resolve fazer outra coisa. Mas, normalmente, essa inteligência que está dentro do computador, ela depende de uma ação humana. Não é? Essa ação humana, ela é do espírito. Imagina o computador, o corpo e aquela inteligência que consegue ali trabalhar nele, o espírito. Mas o corpo às vezes empaca. Chico falava assim, o meu corpo é como um burro, que às vezes ele empaca e não quer seguir. O espírito está bem, mas o corpo não deixa. E às vezes o computador também faz isso. Ele empaca. Eu sempre falo, né, a informática é maravilhosa para o usuário quando funciona. E quando não funciona, eles começam, né? Meu celular, meu iPhone, meu notebook. Porque aquilo é matéria. E ela é suscetível a dar problemas, como o corpo. Então, as faculdades inerentes do espírito são as intelectuais e morais. Na subpergunta A, ele insiste, é por isso que eu falo como Kardec era arguto, ele era astucioso, ele era inteligente, ele era minucioso, ponderado nas suas perguntas. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? A resposta é sim. Porque aí Kardec deduziu, bom, se as faculdades são do espírito, então se aquele homem é mau ou bom, depende do espírito. Sim. Mas eu achei, olha o conselho do espírito. Que conselho inteligente. Parecia que ele estava vislumbrando o futuro que nós estamos vivendo agora. Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito e não mau. E não mau. Porque do contrário podereis fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônios. Nós, espíritos encarnados, nós ainda aqui no planeta de provas e expiações Terra, temos as nossas superstições, não é? As nossas crendices. E se a gente fala, um espírito mau, pronto. Se a gente fala alma penada, não é? As pessoas sempre querem adjetivar as coisas, rotular. Por isso que o espírito respondeu, não fala mal, porque mal dá a impressão de que nós seremos sempre mal. Vicioso, imperfeito, todos nós somos imperfeitos, senão não estaríamos vivendo aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta evoluído. Vocês acham que o planeta, nós todos, a humanidade que habita nele é a humanidade pacífica, amorosa, né, que gosta da justiça, do amor e da caridade? Temos sim, muitos, mas ainda somos a maioria de espíritos que ainda lutam pelas paixões. Eu estou falando isso porque nós já estou adiantando. As paixões, os vícios ainda predominam. Enquanto predominarem os vícios, o planeta não vai acompanhar a evolução tão desejada que é o planeta de regeneração. A pandemia já deu uma sacudida. Estou chegando. Estamos fazendo aí uma reorganização, não é? Uma reestruturação, reengenharia. Quem é que é administração, né? Estamos na reengenharia planetária. Os sujos sujam-se ainda e os limpos limpem-se ainda. Eu me lembro que no início, só uma pausazinha, da pandemia, quando estava tudo fechado, nós fazíamos o culto. Éramos eu, minha mãe, minha filha, a gente fazia uma live, era o culto no lar. Aí a Cíntia, todo mundo, as meninas assim,
Eu sinto que com essa pandemia a humanidade vai sair bem melhor. Eu sou espírita, mas eu também sou realista. Eu falei, gente, não se iluda. Ninguém sai melhor. Já teve 200 pandemias na humanidade, as pessoas esqueceram. Em 1918 teve uma pandemia, a gripe espanhola. O mundo mudou. Teve 3 guerras, 2 guerras, aí um monte de guerra depois. A peste negra devastou a Europa. Alguma coisa aconteceu assim de grande, mas sempre há um impulso. Mas estava aquela alegria, a humanidade acabou, assim acabou não, melhorou a pandemia, a guerra na Ucrânia, na Rússia. Aumento de tudo, ganância, tudo aquilo que perdeu-se materialmente, as pessoas querem ganhar agora. A custa não é do preço do tomate, do preço do alface, quem faz compra sabe, não é, gente? Ou antigamente a gente comprava, sei lá, 1 quilo de tomate, agora a gente compra 2 tomates e corta ele porque está tudo muito caro, porque as pessoas estão pensando o quê? Na materialidade, na satisfação do corpo. Isso é a imperfeição do corpo ou do espírito? Do espírito. A desculpa é a matéria, o corpo é necessário. Não, nós temos o suficiente para sobreviver. Neste momento agora, o nosso corpo está trabalhando, não está? A gente está preocupado com isso agora? Não, por quê? O estômago está fazendo o papel dele, muitos devem estar roncando de fome aí, não é? Tem muita gente, estou com fome. Outros estão digerindo o que foi comido. O cérebro está pensando, talvez não aqui, pensando em outras coisas, nos problemas. Né? O fígado está lá queimando as toxinas e por aí vai. O pulmão fazendo a gente respirar e a gente nem está percebendo. Olha que máquina maravilhosa. E é por aí que o nosso espírito se manifesta. E nós vamos entender isso já já. Então, antes de chamarmos espíritos maus, mas e esses grandes assassinos, homens violentos, mulheres violentas, enfim, essa maldade que existe é um vício. A maldade é mais um vício da humanidade terrena. A maldade, eu escrevo aqui, é um dos muitos vícios da humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque as próximas perguntas vão falar sobre isso. 362. Qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos desacisados? Desacisados é sem juízo, são espíritos insensatos e levianos. Qual é o caráter desses indivíduos que encarnam? Em que encarnam espíritos levianos, insensatos e tal? São indivíduos estúrdios, ou seja, inconsequentes, maliciosos e não raro criaturas que pensam no mal. Pense na pergunta oposta. Pense nessa pergunta assim. O que diria do caráter de indivíduos que encarnam espíritos sensatos e ponderados? Qual seria a resposta, né? Seriam indivíduos sérios, estudiosos, não é? E não raro, criaturas do bem, espíritos superiores. Ou seja, se a pergunta fosse formulada ao contrário, nós cairíamos na mesma resposta. Os espíritos, nós, não é a matéria que determina as faculdades morais e intelectuais, é o espírito. O espírito encarnado, que nós chamamos de alma, que nós vamos ver mais aqui adiante, é que determina a qualidade moral e intelectual daquele ser encarnado, daquele indivíduo, daquela individualidade. Guardem essa palavra, individualidade, que nós vamos falar nela. Tem os espíritos paixões que não partilham a humanidade? Tem os espíritos alguma paixão, algum vício? Aí nós vamos falar de vício, tá? Exagerada. Que nós não conheçamos? A resposta é clara, não. Claro que não. De outro modo, os espíritos já teriam falado. Aí eu fiquei pensando, fui dar uma listada nos vícios. Eu falei, gente, precisa de mais. Então vamos lá, olha só. Inconsequência, malícia, maledicência, leviandade, inveja, ciúme, ganância, luxúria, preconceito, vingança, egoísmo. Precisa de mais coisas do que isso? Ódio, violência,
precisamos de novos vícios, novas paixões, já nós temos uma infinidade delas. Todas aí corriqueiras, até dentro de nós, o que nós não conhecemos são os nossos próprios vícios. Aí eu coloquei aqui, tem os espíritos paixões que não conhecem a humanidade? Não, todas as paixões, os vícios, estão aí, digamos assim, à luz de todos. Mas nós conhecemos os nossos próprios, né? Pergunta 819A dos Livros dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. O que eu faço para atingir a perfeição moral? Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Será que nós temos algum determinado vício que não conhecemos? Porque às vezes a gente acha que não tem, porque não passou por uma determinada situação. Perdemos tudo em Petrópolis, moramos em Petrópolis e de repente perdemos família, casa. Como que nós reagiríamos? Com paciência e resignação ou nos revoltaríamos? Não sabemos. Eu tenho uma ideia de como eu ficaria, entendeu? Porque eu sou um espírito ainda imperfeito. Mas eu via na televisão pessoas sofridas, sentidas, mas resignadas, resilientes. Aquele espírito ali é um espírito que já estava preparado. Outras não, revoltadas. Então não é a mesma situação, mas reações diferentes. Isso é matéria, porque todos perderam familiares e pertences. Duas famílias ali. Enquanto um estava ajudando os outros, o outro estava só reclamando, ou sofrendo, ou se desesperando. Isso depende, não é uma crítica, é o estágio em que nós estamos. Esse estágio é espiritual e não material. Então já temos aqui uma lista de vícios e paixões que não precisamos nos preocupar se tem outras que não conhecemos. Deixa isso para... Vamos tratar daquelas que conhecemos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa soberba. De vez em quando eu me sinto assim meio soberbo, eu entro lá no YouTube, eu tenho Ciência Todo Dia. Aí eu dou uma olhadinha lá num vídeo curtinho, aí a foto do Hubble do espaço profundo. Aí ele tirou uma foto lá, gente, não sei quantos bilhões de anos-luz. Eram mais de 100 mil galáxias. Aí ele foi trazendo, não dava nem para ver. Aí ele falou assim, quando você pensar qual o seu tamanho, o tamanho da sua importância no planeta Terra, assiste esse vídeo. É um vídeo de 1 minuto. Então, quando eu estou me sentindo assim muito bem, eu vou lá, bem que eu digo assim, orgulhoso, eu sou o dono do mundo. Aí eu dou uma olhadinha, não, o dono do mundo é outro. Então, isso é inerente do espírito. Agora, também devemos agradecer por fazermos parte dessa grandiosa criação, não é? E a nossa destinação é essa mesmo, é fazermos parte desse todo, nós viajarmos pelo pensamento, pelo amor, pela justiça, pela caridade, para onde quisermos. Mas estamos ainda presos ao chão, à matéria grosseira, porque precisamos dela. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? É o mesmo Espírito. Olha essa pergunta, hein? Lembra que eu falei para vocês, individualidade? Guardar essa palavra? Não parece uma pergunta esquisita? O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Porque é o mesmo Espírito. E aí, a resposta de Kardec, dos Espíritos. Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado, o homem não tem em si 2 ou mais espíritos. Não existe dentro dele, dela, 2 ou mais espíritos. É um espírito por corpo. Senão ia ser uma bagunça, né? Então, por isso que Kardec insinuou as faculdades morais e intelectuais pertencem ao espírito encarnado naquele corpo, que é a alma daquele espírito. E aí, eu diria assim, lembram que a gente fala que o anjo tem as asas da sabedoria, do conhecimento e do amor. Elas precisam estar equilibradas para ele poder voar bem. Se uma tiver muito e a outra tiver curtinha, ele não vai conseguir voar. Então, esse espírito, ele precisa desenvolver qualidades morais e de inteligência, entendeu?
inteligência e moral. Andam juntas, caminham juntas, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Pode ser que numa encarnação o homem se dedique mais à ciência, e na outra ele se dedique mais à moralidade. Chico se dedicou mais à parte moral, não é? Einstein se dedicou mais à ciência, Madame Curie se dedicou mais à ciência, Dr. Bezerra se dedicou mais à parte moral, por aí vai. Mas todos nós vamos passar por todas essas experiências, até atingirmos as faculdades, todas desenvolvidas, as asas da inteligência e do amor na sua plenitude. E ele diz o seguinte, na questão 365, porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos ou cheios de paixões. E eu coloquei aqui, lembra que eu falei no início? Não é porque uma pessoa é inteligente, tem muita cultura, que ela tem uma moral elevada. E o contrário também, não é porque uma pessoa ela é ignorante, não sabe ler, não sabe escrever, não tem conhecimentos intelectuais, que não é um espírito evoluído. Chico Xavier tinha uma cultura assim, muito grande, ele era PhD em alguma coisa, ele estava no LinkedIn, né, com aquelas, o LinkedIn tem aquelas coisas, os cargos são todos em inglês, quase 4, a pessoa é CEO e um monte de coisa que no final das contas é auxiliar de escritório, não é? Mas a pessoa não quer mais dizer aquilo, então ela quer botar tudo em inglês. Então assim, não há, quanto mais títulos, legal a pessoa querer títulos de PhD, eu sou formado em mestrado, eu acho isso ótimo, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que desenvolver. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que é muito inteligente, muito sagaz, tem muito conhecimento intelectual, ela tem uma moral elevada. A bomba atômica foi uma criação de cientistas muito inteligentes. Não é? Os aviões foram usados para a guerra. Foram criadas bombas. Criar uma bomba é difícil. Existe o quê? Exige muita tecnologia, exige muita ciência. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende o quê? Do espírito que está manuseando aquilo. Não é? A pólvora pode ser usada para o bem. Mas se o espírito não for um espírito que está com as qualidades morais avançadas, ele vai utilizar aquilo para o mal. Porque ele tem o quê? A inteligência, a ciência. E muitas das vezes, uma pessoa que não é inteligente, não tem conhecimentos intelectuais, e eu conheci muitas pessoas assim, humildes. É só subir a colônia do Paiti que vocês vão ver um monte. É só em algum asilo, enfim, nas ruas. Como a gente aprende? Você pensa que vai doar e sai de lá cheio de lição para pensar. Então, como essas pessoas têm dentro delas uma moralidade sem ter conhecimento nenhum de ciências, de biologia, de filosofia, né? Isso não determina a moralidade. E ele diz o porquê aqui, ó. Ele diz o porquê. Nessa resposta. Porque alguns espíritos muito inteligentes poderiam ser superiores, mas são ao mesmo tempo viciosos. Ele diz aqui, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. O espírito progride em insensível marcha, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Em alguns casos, até nos dois. Por isso que nós temos diversas reencarnações. Acredito que todos aqui não seja a primeira vez, ou já tenham algum contato com a doutrina espírita. E a base da doutrina espírita é a lei de causa e efeito, a nossa imortalidade, e as reencarnações que servem para a nossa evolução espiritual. Não é? O saneamento de dívidas, que eu não gosto de falar pagar, né, vai sofrer. O saneamento das dívidas, né, que nós temos, que contraímos, e mais a nossa evolução.
É esse o grande fim da reencarnação. Nós não vamos eternamente ficar na roda reencarnatória. Um dia nós vamos nos libertar e vamos ser esse pássaro, esse anjo com as asas da sabedoria e do amor, voando por esse universo afora. Não vamos precisar nem de Hubble para chegar nessas galáxias distantes. Mas ainda falta um tempo, né? E esse tempo é indeterminado. E aí, meus irmãos, que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais, ou seja, eu tenho tendência para várias coisas, para informática, para biologia, para literatura. Tem pessoas que são multi-tarefa, eles fazem várias coisas. E ele pergunta exatamente isso. Essas pessoas que têm muitas habilidades, não é? Elas têm muitas faculdades intelectuais e morais, elas podem resultar na encarnação de outros espíritos nesse mesmo corpo, diferente em si, cada um com uma aptidão especial. Imagina, gente. Aí ele responde: refletindo, reconhecereis que essa pergunta é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, ou seja, uma liga de vários espíritos, de diferentes classes, diferentes aptidões intelectuais e morais, pois na hora da sua morte, todos esses espíritos formariam um bando de pássaros escapando da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações simples e naturais. A vontade não existiria se fosse um conjunto de espíritos encarnados, e ela careceria de uma coisa chamada individualidade, pois que, com a sua morte, todos os espíritos formariam um bando de pássaros. Nós somos individualidades. Nós não somos, quando encarnar vai ser espírito para tudo que é lado. Não, nós somos individualidades. Tá? Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. E Kardec fala o seguinte aqui, ó: as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado. Ou o espírito encarnado. E não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons dos órgãos. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagina se nós tivéssemos que tirar um monte de identidade. Da identidade para o Mauro espírita, para o Mauro analista de sistema, para o Mauro aposentado. Cada coisa que eu fizesse, que eu fosse, eu tivesse uma individualidade. O nosso mundo já é cheio de burocracia, né? Imagina se fosse assim. E para vocês entenderem um pouco melhor, imaginemos a água. Como é que nós somos indivisíveis? Mas podemos ter várias aptidões. A água, a molécula da água não é H2O? Quando ela é gelo e ela é aquecida, ela vira líquido. Mais aquecida, ela vira gás. Não são estados diferentes? Mas ela perde as propriedades do H2O? Não. Ah, mas e quando ela se junta com outro oxigênio e vira água oxigenada, H2O2? É a mesma coisa que nós pegarmos aptidões diferentes. Ele, um engenheiro de TI, de repente pega alguém que é bom em design. O que vai sair daí? Um iPhone bacana, né? Um iPhone bacanão. Porque isso aí é a união. A natureza nos mostra. A água, ela pode se transformar em gás, em líquido, em gelo, mas ela vai continuar sendo água. Mas ela se juntar ao oxigênio mais uma moléculazinha, ela vai virar água oxigenada, que tem várias utilidade. A mesma coisa acontece conosco. Eu tenho algumas habilidades, ela tem outra. Ela não estava tocando a flauta, ela não estava tocando o órgão, não tinha uma menina aqui, que eu não sei onde ela está, cantando lindamente, o rapaz falando aqui muito bem, e não ficou um amálgama tão bonito dessas individualidades que se tornaram um todo, quando elas se unem no mesmo propósito. Então, a união do mesmo propósito faz esse todo. O que quer dizer o universo? O universo, em latim, quer dizer o todo dentro de um e um dentro de todo. Mas nós somos uma individualidade, que fazemos parte do todo.
A guerra está lá na Ucrânia, né? Mas o trigo, né, o arroz, o pão está encarecendo aqui. Porque nós somos parte desse todo. Parece tão assim insensato pensar nisso, mas é verdade. Nós estamos globalizados. Nós fazemos parte de uma engrenagem que, se uma peça não estiver bem, nenhuma das outras estará. Por isso que nós precisamos nos unir as nossas individualidades, como estamos fazendo aqui agora, para podermos fazer o todo, que é o bem comum. Então, o espírito, ele tem a sua individualidade, com as suas diversas aptidões, mas ele não é uma revoada de espíritos que habitam um corpo só, senão é só uma bagunça, né? Hoje eu acordo Mauro, amanhã eu acordo Joaquim, outro dia Maria, e que é isso? Deus é perfeito. E nós vamos ver isso, tem um exemplo aqui para vocês no finalzinho, tá? Que já está quase acabando, no finalzinho. Então, entenderam essa questão da água, não é? Ela em vários estados continua sendo água. Se essas moléculas se combinarem, elas vão formar outros elementos, que é como uma empresa. Uma empresa não é um organismo vivo? Nessa empresa tem contador, engenheiro, faxineiro, auxiliar de escritório, assistente administrativo, analista de TI, gerente, diretor, várias aptidões e várias habilidades juntas que formam uma empresa, sadia ou não. Se aquelas pessoas forem competentes, a empresa vai ser sadia. Mas se algum setor, algum órgão daquela empresa não estiver bem, a empresa vai ficar doente. Não é o que acontece conosco? O espírito, nós vamos ver isso aqui mais adiante, o espírito, ele não determina, ele não identifica a matéria, mas ele influencia. A matéria influencia, a matéria não identifica o espírito, mas ela influencia. Eu posso estar bem, mas se eu estivesse sentindo uma dor de estômago, alguma coisa, o resto está tudo bem. Mas se eu estou com uma dor de estômago, algo está errado. É como uma empresa. O nosso corpo é uma empresa. Tudo tem que funcionar harmoniosamente bem. Mas cada um tem a sua função. O coração tem a sua função, o pulmão tem a sua função, o cérebro tem a sua função. Então a natureza está aí nos mostrando que todas essas individualidades formam o quê? O todo. Mas nós somos individuais. Nós somos uma individualidade. Emmanuel, ele escrevia através de Chico, André Luiz escrevia através de Chico, como Emmanuel e André Luiz. Tiveram encarnações. Há 2000 anos atrás, ele era Públio Lentulus. E agora é Emmanuel. Então, não são vários espíritos que são Emmanuel. É um espírito, uma individualidade. Mauro é uma individualidade. Eu estou Mauro porque me deram um nome, mas eu sou uma individualidade. Seu Odilon é uma individualidade. Maria Ângela é uma individualidade. Todos nós aqui somos indivíduos. Temos a nossa personalidade, as nossas faculdades morais e intelectuais que nos pertencem. E o nosso livre-arbítrio vai nos determinar. Vocês vieram para cá com as suas faculdades morais e intelectuais ou com a matéria? O que decidiu a vinda de vocês? As faculdades morais e intelectuais. Eu vou. Qual foi o veículo do eu vou? A matéria. A matéria foi o veículo. Mas quem determinou se vinha ou não foi o espírito encarnado nesse veículo. Certo? E aí, nós vamos falar sobre essa influência do organismo na matéria, no espírito. A matéria se influenciando o espírito e vice-versa. São mais 3 perguntinhas. Está quase acabando, gente. Tá bom? 5 minutinhos a gente fecha aqui. A influência do organismo. Unindo-se ao corpo, na pergunta 367, o espírito se identifica com a matéria? O espírito se identifica é uma coisa. Identificar é quase que... eu quero ser essa matéria. Eu me identifiquei com você, gostei de você. Quero você para sempre. Não é? Estou apaixonado por você. Não quero nunca mais quero me separar de você. Nós vamos morrer, o corpo a gente vai ter que deixar.
Não é? Não adianta ser igual. Eu não trouxe violão, mas eu trouxe uma música. Eu me amo, eu me amo. Não tem essa música? Não posso mais viver sem mim. O Traje a Rigor. E a gente deve se amar mesmo, mas não com aquele amor doentio, que faz com que pessoas que vão assim envelhecendo, a gente vê muito artista, né, vão se esticando tanto que você não sabe se a pessoa está rindo ou chorando, porque de tão esticada que ela já está, né? Isso aqui está tudo puxado já, gente. Então as pessoas vão tentando fazer com que a matéria permaneça como ela amava a matéria antes, até porque a profissão, né, de artista e tal traz essa exposição de influência, apareceu na televisão, ferrou, né? E aí a pessoa quer manter um instrumento de trabalho, não é? Um instrumento de trabalho sem envelhecer, mal sabendo que o instrumento de trabalho dela é o espírito. O talento dela está no espírito. Se o outro não reconhece isso, é porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Só reconhece a outra pela beleza, aí é um problema do outro e não seu. Se você tem talento, não é o seu corpo idoso, não idoso, que vai determinar. A pessoa talentosa, ela é talentosa com 10, com 15, com 20, com 30, com 100 anos. Ela vai ser talentosa, aquele talento ela não perde. O corpo pode dar, né, se ela é uma pintora, ela vai pintar com um pouquinho. Cora Coralina, gente, escrevia livros, poemas aos 90 e tantos anos. Tem uma cantora aí que ela era uma senhorinha, muito famosa, esqueci o nome dela agora. Teve até uma série dela, fala aí, Cintia, o nome dela. Chiquinha Gonzaga, não era? Teve uma série, foi até a Regina Duarte que fez, era uma senhora, uma grande. Então isso não quer, idade não determina. Idade não determina se a pessoa é capaz ou incapaz. O que determina se somos incapazes ou incapazes é o espírito. Que se o espírito for ocioso, vai tornar a matéria ociosa, o cérebro não trabalha. Ou então, uma prova ou uma expiação. Aí é diferente. Unindo seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? Olha a resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como uma veste, como uma roupa. É para o corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. Se eu já tenho os meus atributos espirituais, eu vou mantê-lo. O que acontece não é uma identificação, a palavra certa é uma influência, é uma interferência. Se eu nasci sem braços e pernas, eu não vou poder andar. Mas os meus atributos intelectuais e morais não serão diferentes. Eu posso até me revoltar com a situação da matéria, porque aquilo para mim constitui uma prova e expiação. Quem é que conhece aquela história do Chico, né? Que a mãe chegava com a cadeira de roda, o filho lá e perguntava: Chico, por que meu filho é assim? Pergunta lá para o Emmanuel, lá na repartição. Aí o Chico ia lá dentro, o Emmanuel falava para ele assim: manda ela orar e vigiar. Ele mandou a senhora orar e ela foi fazendo isso. Só que um dia ela chegou lá, já não queria mais saber de orar e vigiar, ela queria uma resposta. E ela deu um tapa no rosto do Chico e falou: eu quero que você vá lá e pergunte ao irmão por que meu filho é assim, aleijado. Aí ele foi lá dentro. Não está dando mais não, ela está muito agressiva. Quer saber? Pois ele é um suicida. Quanto mais, toda a encarnação que tinha, ele entrava em depressão e se suicidava. A única forma que o plano espiritual encontrou foi interferir, né, no seu livre-arbítrio. Deu a ele um corpo em que ele não pode tirar a vida. Fala isso lá para ela. Aí Chico saiu e falou: o Emmanuel falou para a senhora orar e vigiar. Porque nem todo mundo está preparado para a verdade, gente. Nem todo mundo está preparado para ela. Então, o corpo influencia, sim, mas ele não muda a nossa essência. A nossa essência... mas olha só, poxa, se eu sou uma pessoa boa numa outra vida, fui legal... Mas você era bonitinho, né? Bonitinha, tinha carro, tinha luz, tinha tudo. Aí nasceu, não é? Sem nada disso, e ainda por cima, né? Cega. Pode ser que você fosse boa porque estava tudo bem. Mas lá no fundo, é por isso que eu estou falando, será que nós conhecemos todos os nossos vícios? É só na hora, né? Às vezes a gente dá um conselho para uma pessoa porque você não passou por isso, só quem sente na carne é que sabe. Isso é verdade. Eu diria que só quem sente no espírito é que sabe. E aí quando a gente vai vivenciar uma experiência diferente, a gente percebe,
eu não era o que eu pensava ser. É só ler o Céu e o Inferno lá naquela parte das comunicações dos espíritos medianos, espíritos evoluídos, que vocês vão ver várias individualidades falando coisas assim como nós. Eu achava que era bom para o mundo, mas eu não era bom. O mundo me achava bom porque eu tinha aquela aparência, né? Mas Deus, que tudo vê, estava vendo a orelhinha do lobo em volta, né, da pele de ovelha. Então aí quando a gente desencarna não tem jeito. A névoa se dissipa. E é isso que ele vai falar aqui, ó. Após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Não. Ele não pode. O exercício das faculdades depende dos órgãos, que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria os enfraquece. Ele dá alguns exemplos aqui. Ele diz que é como um vidro opaco. Eu gosto de dizer como uma névoa. Sabe aquela manhã assim, às vezes de maio, né? Que está aquela névoa, a gente está encarnado, a gente sabe que tem uma montanha, né? Que tem uma paisagem, mas tem uma névoa encobrindo. E com o passar do dia nós vamos vendo. Enquanto nós estamos encarnados, nós não estamos enxergando o que tem lá do outro lado, mas a doutrina espírita nos diz assim, ó, o que tem lá do outro lado é lindo. E você vai ver mais tarde. É porque agora o teu corpo, você depende dos olhos. E eu tenho miopia, né? Eu estou enxergando vocês assim, tá, gente? Mas eu estou enxergando. Mas os meus olhos espirituais podem ver tudo. Mas os meus olhos físicos estão já cansados. Então a gente vê uma névoa. Mas a doutrina espírita, ela levantou esse véu e diz assim, ó, atrás dessa névoa existe um universo de possibilidades. Basta você querer. O livre-arbítrio, o livre exercício das faculdades da alma, olha aí a alma, espírito encarnado, está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, ou seja, a liberdade das faculdades está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? Sim e não. Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição. Com a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Não é? Se nós queremos tirar uma foto aí, tem um celular aí que você tira a foto e a foto anda, né? Então temos que ter um celular que faça isso. Agora, se você tem um celular que não, né, aquele xing-ling, famoso xing-ling pequenininho, que nem não tem nada, ele não vai fazer isso. Isso depende da qualidade material do órgão. Mas isso não impede, não. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem prático. Vocês já ouviram falar num cientista chamado Stephen Hawking. Ele tinha aquela doença, né? Alguma coisa lateral, amiotrófica, essa doença que deixa tudo paralisado. Ele não mexia nada, mas fizeram uma cadeira de roda que ele podia falar. E um dia perguntaram a ele, você se revoltou com Deus por você ter um corpo? Porque ele era uma pessoa, quem viu a teoria de tudo, esse filme? Foi muito legal, né? Ele era normal, aos 20 e pouquinhos anos é que ele começou a ter esse problema. Então tem uma cena que é ótima, que ele faz uma descoberta, ele vai da calçada, ele salta do carro meio-dia, né? Ele chega na porta do rapaz, 6 e pouco da tarde, para contar a notícia. Ele, pô, mas você chegou agora para me dizer isso? Não é que eu estou lá no carro desde 6 horas, desde meio-dia, porque ele já estava com dificuldade. E aí ele foi desenvolvendo até que chegou num ponto que ele parou. Ele teve 3 filhos, 2 mulheres, ele viveu a vida. Aí perguntaram para ele, você se revolta com Deus porque você nasceu assim? Ele, não. Me revoltaria se eu quisesse ser jogador de futebol, mas eu sou físico, eu só preciso da minha mente. E ele deixou a minha mente intacta. Então, gente, Deus sabe o que faz. Ele nos dá aquilo que precisamos. Às vezes, nem sempre a perfeição do corpo é o ideal para nós. Francisco de Assis estava caminhando junto com... Eu estou quase acabando. Tá? Francisco de Assis estava caminhando junto com... os seus discípulos, e passou um anceniano por ele pedindo para ser curado. Ele deixava para lá, e passava, ele deixava para lá, passava. Um dia, os apóstolos chegaram, pô, Francisco, você é um homem bom, cura todo mundo, vocês querem que eu cure ele? Ah, claro, pô, ele está pedindo aqui, já tem mais de um mês. Ele foi lá e curou. E aquele homem ficou tão agradecido que ficou seguindo Francisco. Só que
Depois de curado, o que é que veio na cabeça dele? As paixões. Começaram a ruminar. Eu quero beber, eu quero as mulheres, eu quero farrear, eu quero isso, e ele ali. E ele tendo aqueles pensamentos estranhos, sabe? A saúde física foi dando a ele, revelando a ele as suas faculdades intelectuais e morais. E todos estavam dormindo, ele orou na frente do Chico e falou assim: pelo amor de Deus, me devolve a hanseníase, que ela é a minha cura. No dia seguinte ele acordou hansenil. E aí os apóstolos entenderam. Então nós temos aquilo, o corpo ele é, digamos assim, a cura para os males do espírito. Uma doença pode ser a cura do espírito. Ela é insidiosa no corpo, mas ela é a cura do espírito. Então, a influência dos órgãos pode interferir na existência de uma relação entre desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais, ou seja, o cérebro determina o que o espírito faz. Ele fala: não confunda o efeito com a causa. Os órgãos, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento. Seja por uma doença, seja por um órgão muito bom, um corredor, uma pessoa que tenha um vigor físico, que joga futebol. Por qualquer situação, a matéria vai sempre impulsionar o espírito a usar a sua intelectualidade moral para o bem. Seja ele com a saúde, seja ele sem a saúde. Em Exilados de Capela, ele diz assim, dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. O termo unicamente não exprime toda a exatidão. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria. Por isso que eu falei influência, não interferência. Influência, não identificação. Que mais ou menos lhe cerceie o exercício da faculdade. É isso. As doenças, aquele rapaz sem braço, o Stephen Hawking não podia ser jogador de futebol, mas pode ser um cientista. Então, as faculdades morais e intelectuais pertencem à individualidade. Vocês já leram esse livro, Exilados da Capela? Exilados da Capela é um livro maravilhoso que fala de Adão e Eva, né? Que são os espíritos que vieram da constelação de Cocheiro, do sistema solar de Capela, exilados para o planeta Terra. E esses espíritos, essas individualidades, eles ajudaram as nossas faculdades intelectuais, morais e físicas. Ou seja, o espírito é que interfere muito mais na matéria. Então, quando o homem ainda era assim curvado, ele fala aqui, eu vejo homens, é que não tem mais tempo. Ele fala aqui, ele diz aqui, São João lhe diz aqui: aonde estão os homens que eu não vejo mais, aqueles homens que pareciam macacos, que pareciam se arrastar? No meio desses homens eu descubro novos meninos, mulheres e varões robustos. De onde eles vieram, esses homens? E que nasceram antes da fecundidade da terra. Em cima e ao redor da terra rodopiam os céus e os infernos, como semente da geração da luz. O vento sopra onde impulsiona a mão que o criou, e o vento vai para onde chama o cumprimento da lei de Deus. Então, esses espíritos que vieram de Capela deram um upgrade no corpo humano. E nós, aqueles que sairão da Terra e vão para outros planetas mais inferiores, também vão dar um upgrade naquele corpo. Vão sair daquele corpo que se arrastava, ele fala que aquele macaco que babava e se arrastava, e vão dar a ele homens erectos. Porque aqueles espíritos nós já somos. Então nós podemos moldar também, ajudar o corpo. Tá bom? E aí, para encerrar mesmo, tá vendo? Falar sobre essa questão da individualidade, não é? Porque isso fica muito assim, né? Eu também já pensei, e essas pessoas com múltiplas personalidades? Isso é um problema do espírito. É um problema que psicólogos, psiquiatras, obsessão, né? Que aí a obsessão vem uma outra individualidade interferir na dele. Faz isso, faz aquilo, aí você faz uma coisa. Não fui eu que fiz. Só a doutrina espírita explica. E eu peguei para vocês, lá no Céu e Inferno,
Só para dar bater o martelo da nossa individualidade, o capítulo 2 que fala dos espíritos felizes. Vocês já ouviram falar em Sansão, né? Sansão fazia parte da Sociedade Espírita que Kardec fundou. Era um dos grandes amigos de Kardec. Ele desencarnou. Mas antes de desencarnar, ele pediu assim ao Kardec: olha só, me evoca o mais rápido que você puder, porque eu quero vir trazer para vocês tudo que nós estudamos. Porque a doutrina espírita estava bruxuleando. E isso foi feito. E olha que interessante. A evocação. Meu caro senhor Sansão, cumprindo um dever, com satisfação vos evocamos. O mais cedo que o senhor pediu. Foi 8 horas depois da morte dele. Não tinha nem o corpo ainda sido enterrado. Como era do vosso desejo. Ele fala assim. Aí ele responde: é uma graça especial que Deus me concedeu para que eu possa me manifestar. Agradeço a vossa bondade. Foste muito sofredor quando era na terra. Eu pergunto agora, como está sentindo? Sente as dores do corpo? A minha situação é muito ditosa. Acho-me regenerado, renovado. Lembra que eu falei depois da névoa? Depois da morte. Olha aí, os espíritos trazendo a individualidade, dizendo assim: se eu agir bem, olha o que é que eu vou ter. Acho-me extremamente ditoso. Acho-me regenerado, renovado. Como se diz entre vós, nada mais sinto das antigas dores. E ele sofreu muito dores físicas. Eu não vou ler tudo aqui, senão a Maria Ângela arranca meu pescoço. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? 8 horas. Repito, Deus me deu uma prova, deu uma prova da sua infinita bondade, muito maior do que eu mereço, e eu não sei como agradecer. 8 horas depois ele já estava ali falando. Ai, meu Deus, que inveja que eu tenho, inveja branca, né? Que eu tenho desse espírito. Eu vou levar uns 8.000 anos para até alguém aqui no Sheila me chamar e falar que tu já desencarnou, rapaz. Aí ele diz assim, ó, olha o que ele fala: que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Que ele estava ali no velório, né? Meu corpo, pobre despojo, vejo essa pobre carne, morada que foi meu espírito, morada que foi meu espírito. Está aí a individualidade. Era isso que eu queria dizer. Morada do meu espírito, das minhas faculdades morais e intelectuais. Ele foi a morada do meu espírito. Vejo essa pobre carne, morada que foi meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem meritório. Por isso, tão depressa eu quis me comunicar convosco. Essa névoa é dissipada pela nossa querida doutrina espírita. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Desculpe eu ter passado um pouquinho da hora. É que eu estou voltando. E agradecemos a presença de vocês e encerramos por aqui a nossa transmissão.